Olá, tudo bem por aí com vocês? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, puxar vocês um pouquinho mais perto de mim. Vou esperar o Instagram falar pra vocês que a gente tá aqui ao vivo. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu só olhar aqui, acertar com vocês. Gente, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou doula, sou mãe, né? Sempre me apresento falando que eu sou doula, sou mãe do Heitor e conduzo as rodas de gestante do Parto Sem Medo. Eu com minha parceira de trabalho, a Lara, né? Que tá sempre aqui comigo às segundas. E hoje, infelizmente, a Lara não vai estar aqui. Ela teve um compromisso de última hora. E então eu vou estar aqui sozinha com vocês hoje pra gente falar sobre a temida dor do parto, né? E eu quero muito que vocês aí me mandem perguntas para que a gente vá conversando, me ajudem a formular essa live tão diferente hoje, sozinha, pela primeira vez sozinha. Tá? A gente vai falar da dor do parto, mas independente disso, as perguntas que surgirem, eu vou ajudar vocês. Eu sempre aceno para todo mundo aí, mas hoje sintam o meu aceno, porque eu não vou conseguir ficar clicando o tempo todo. Então, acho que para começar a conversar com vocês um pouquinho, né? Essa é uma dúvida que sempre vem sobre a dor do parto. Né? Então, como que é? Várias pessoas me falam uma coisa e hoje, infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres desistem do parto normal pelo medo dessa dor, pelo medo de o que é, eu não vou aguentar, né? Essa é uma das frases que eu mais ouço quando eu conheço alguém ou alguém fala pra mim que não quer um parto normal porque eu não vou aguentar a dor, né? Mas como que é essa dor, né? Primeiro vamos pensar assim, o parto é um evento fisiológico. A gente tá aqui nessa terra hoje porque as mulheres pariram, né? Demorou bastante para começar a se ter cesáreas, né? Então o parto é um evento fisiológico, mas hoje a gente vive numa sociedade muito louca, né? Muito que tem tudo pronto e que quer minimizar qualquer coisa, por isso que às vezes esse processo pode parecer mais doloroso do que ele realmente é. Uma coisa que eu dou muito de exemplo para falar sobre a dor, né, do parto e as sensações que a mulher tem, são, por exemplo, o emocional dela quando não está bem, né? Então, uma mulher sozinha, né, num trabalho de parto, ela vai sentir muito mais dor do que uma mulher que tiver acolhida, né? Eu gosto sempre, quando eu tô falando com vocês aqui, de dar alguns exemplos do que a gente passa, e tem um exemplo muito forte disso, da dor do parto. Uma vez eu tava num parto, lá aqui pelo Parto Sem Medo, estávamos eu e a Camila, enfermeira obstétrica, com uma gestante, super tranquilo, e num quarto ao lado, uma mulher gritava desesperadamente, um grito de desespero, né? Não era um grito de dor, assim, que a gente vê, era um grito de desespero. E aí a gestante que estava com a gente perguntou, nossa, mas por que ela tá gritando tanto? E aí a gente, uma olhou pra outra e falou, provavelmente ela tá sozinha, né? E aí depois de um tempo, eu andando ali no corredorzinho, fui pegar água, alguma coisa, realmente ela estava sozinha naquele momento. E depois ela melhorou, parou de gritar, né, tão desesperadamente. A gente via que ela estava fazendo uns barulhos, né, que a gente fala que o grito do trabalho de parto não é um grito, é um uivo mesmo, né, que a mulher vai buscar um ar ali, faz uma coisa diferente. E nessa hora que mudou essa dinâmica dela, a gente viu que o acompanhante dela chegou. E aí ela se sentiu mais protegida, amparada, e isso modifica muito,
né? O cenário da dor do trabalho de parto. Então, por isso que é muito importante saber o que vai acontecer com você nesse momento do trabalho de parto, entender o processo, entender que dói sim, tá? Mas a gente tem que desmistificar, separar uma coisa da outra. Existe dor e existe sofrimento. Uma mulher em trabalho de parto, ela não pode sofrer, né? Ela doer vai. Mas a gente vê muito isso também, das pessoas falando, nossa, ela tá sofrendo demais. E não é assim, né? Ela tá sentindo o trabalho de parto. Ela tá sentindo as dores do trabalho de parto. Uma outra coisa que é muito importante entender também, que quanto melhor esteja essa relação dela com esse acompanhante que vai estar com ela ali naquele momento, que o acompanhante entenda o processo, né, que saiba o que realmente está acontecendo naquele processo, vai ser melhor para essa mulher passar por isso. Deixa eu só arrumar aqui porque tá caindo. Acho que assim vai ficar melhor. Um acompanhante, quando sabe o que está acontecendo com a mulher, né, ele não vai potencializar isso de forma negativa. Então, por exemplo, quando um acompanhante entende que quando ela tem as fases do trabalho de parto, em determinada fase ela vai sentir um desconforto dessa forma ou daquela forma, que eles vão ser ou espaçadas ou constantes e assim por diante, ele consegue ter calma para ajudar ela a passar por essa dor. O que acontece muito, que a gente vê muito, são acompanhantes que não estão preparados para aquele momento, né? Não se informaram da mesma forma, não caminharam juntos e entra em desespero no lugar da mulher. Principalmente homens. Homens têm mais tendência a fazer isso. Quando a gente vê casais de mulheres, as mulheres se interessam mais pelo histórico mesmo, por estudar mais o parto, né? Mas num histórico de homem e mulher, geralmente, se o homem não participou ativamente das consultas de pré-natal, dos encontros de parto, né, para conversar se tiver uma doula ou se tiver uma equipe, os homens entram mais em desespero. A gente vê muitas mulheres que acabam optando por pedir uma analgesia de parto por causa do acompanhante. Elas estão tranquilas e os acompanhantes não, né? Os acompanhantes ficam mais nervosos e ansiosos com esse processo até. Eu vou baixar aqui, que tá chegando tanta notificação, e senão vai ficar fazendo barulho. Hoje tá tudo diferente, gente. Mas eu acho que tá sendo produtivo. Espero que vocês estejam gostando aí. Podem me mandar perguntas. Uma outra coisa que pode potencializar também essa dor ficar mais incômoda durante o trabalho de parto é não conhecer esse processo. Então, por isso que é muito importante, né, conversar com a sua doula ou com a sua equipe, ou se informar mesmo, ler alguns livros para entender como que é passar por esse processo, né? E o que é essa dor do parto? A gente tem como explicar isso de uma forma grosseira, né? Falando abrangentemente, mesmo de todo mundo que passa por isso. A dor do trabalho de parto, ela não tem uma regra. Então, algumas mulheres sentem um desconforto grande na lombar, né? Outras sentem uma cólica como se fosse menstrual bem forte no pé da barriga. E muitas delas relatam que parece que na lombar sente um estirão. Imagina-se como aqueles elásticos de fazer pilates, assim, que faz um estirão, né? Mas não tem uma regra. Cada vez mais a gente vê que não tem mesmo essa regra. Vocês veem muito as doulas fazendo uma massagem na lombar, mas tem algumas mulheres que não sentem essa dor na lombar e sentem muito mais no pé da barriga. Isso vai muito da posição do bebê, né? De como ele está se encaixando para o trabalho de parto. Então, quando é na lombar, a gente consegue fazer a massagem, né? Quando a gente está
próximo do pé da barriga ali, né, na região onde a gente sente cólica menstrual, a gente pode fazer bolsas de água quente, que isso ajuda bastante a aliviar o desconforto, né. Então a gente tem que entender, para saber como que é essa dor, entender qual que é o princípio dessa dor, o que dói, né, é a contração. E a contração é o processo que vai trazer o bebê. A gente tem costume de falar que a contração é o motor do trabalho de parto. Por isso que às vezes a gente gosta de falar muito também. Tem muita gente que fala, eu vou no médico antes de entrar em trabalho de parto e eu tenho dilatação, né? Dilatação é uma coisa, trabalho de parto é outra. Tem mulheres que dilatam sim antes do trabalho de parto, é raro, mas algumas dilatam. Mas só a dilatação não adianta o bebê não vai nascer. A gente precisa da contração. A contração é o motor que traz o bebê. E é a contração que dói. Essa dor do parto é a contração que dói. A gente tem que entender que o trabalho de parto dá início quando o bebê está pronto, né? Ele solta uma substância do pulmão que entra na corrente sanguínea da mãe, liberando alguns hormônios, né? E começa-se o trabalho de parto. O que a gente precisa para o trabalho de parto ativo ali é a ocitocina, um hormônio que a gente tem natural, né? E que a gente ouve muito falar da ocitocina sintética, mas a gente tem que lembrar que a gente produz a ocitocina naturalmente, e a gente gosta muito de falar que a ocitocina é o hormônio do amor. O hormônio do amor, porque você vai produzir a ocitocina em situações que te dê prazer. Então, em contato com seu acompanhante, depois do contato com o bebê para ajudar na amamentação, a ocitocina faz tudo isso. Mas em trabalho de parto, a ocitocina produz essas contrações e ela dói, né? E o corpo também é muito sábio, né? A mulher produz essa ocitocina, vem a contração, dói e passa, o corpo libera a endorfina. Às vezes as mulheres, entre uma contração e outra, no início do trabalho de parto, falam que entre uma contração e outra elas falam, nossa, não tá acontecendo, parece que não tá acontecendo nada. E aí vem outra, ela sente de novo, que a gente chama de ondas, porque as contrações são mesmo em ondas, elas vêm, elas têm o pico, elas vão embora e tem um intervalo até vir a próxima contração, para que a mulher consiga se organizar, respirar e venha para a próxima contração. Essa endorfina no começo, ela dá essa sensação de que tá tudo bem. Algumas mulheres ficam realmente eufóricas, né? Muitas ficam muito felizes. E no final do trabalho de parto, essa endorfina ajuda a mulher a descansar. Então, entre uma contração e outra, lá no final do trabalho de parto, as mulheres começam a falar, eu tô com muito sono. E é o esperado. O corpo precisa de uma energia para que venha a próxima contração. Então, a gente tem que entender que o processo do trabalho de parto, das contrações, é um processo que dói sim, mas ela é a única dor que a gente vai sentir, que ela tem uma dor e ela passa. Ela vem e ela passa. Sempre assim. Então, a gente sempre vai conseguir lidar muito bem com essa dor, né? Sabendo o que está acontecendo no processo. Tendo pessoas que acompanhem você, que saibam também e que respeitem esse momento, né? Tem muitas pessoas que fazem uma analogia absurda, né? Com relação às contrações e ao trabalho de parto. Comparam elas com ossos quebrados, já ouvi isso na internet, com cólicas renais, né? Quando as mulheres me perguntam, como eu não tive contrações, mas ouvindo dessas mulheres, eu acho que o que eu consigo falar as mulheres relatam muito que parece uma cólica intestinal forte, mas tem mulheres que nem sentem essa contração tão forte. Mas dói. E dói quanto? Não sei. Não tenho como falar. A dor de uma pessoa para outra é muito relativo, né?
uma pessoa pode sentir mais dor que a outra. Tem mulheres que podem ter uma vida que se sentem super forte para várias coisas, né? E na hora da contração sentem muita dor, muito desconforto no trabalho de parto. Tem outras que se acham super frágeis e passam pelo trabalho de parto super tranquilas, né? Então não tem uma regra para essa dor. A gente consegue falar por quanto tempo ela vai doer, né? Ela vai durar no máximo, no seu pico de dor, 1 minuto, 1 minuto e 10 segundos, né? Essa é a dor. Ela vai e ela volta. Ela tem intervalos que começam a cada 10 minutos, depois a cada 5 minutos, depois a cada 3 minutos, mais ou menos aí. Então a gente sabe o quanto ela dura. Por isso que a gente usa muito a expressão vai passar, né? Porque ela vem e ela passa. Então, o que a gente precisa mesmo? Todo que a gente fala com relação ao trabalho de parto, maternidade, né, amamentação, tudo, o que vocês mais precisam saber, na verdade, é ter informação. A informação, estudar sobre o que vocês estão passando é a melhor coisa para esse momento, né? Eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Para eu poder lembrar disso daqui. E como que a gente vai lidar com essa dor, né, do trabalho de parto? Cada mulher tem o seu jeito de lidar com isso. A gente, como doula ou como equipe, consegue ajudar em algumas formas, tá? Mas o principal de tudo é respeitar essa mulher. Então, o que a gente vai fazer? Tem mulheres que passam a gestação inteira falando pra mim, eu não vejo a hora de você fazer aquela massagem. E chega no trabalho de parto, não quer que eu toque, né? Mas elas querem saber que tem alguém ali. Isso é muito importante, ajudar. Outras precisam do abraço do acompanhante, né? Eu acompanhei um caso de uma gestante, ela até me mandou uma mensagem esses tempos atrás relatando isso, que foi muito legal. Que no momento do trabalho de parto, ela estava na banheira, eu geralmente sento do lado de fora ali, e encostadinha próximo a ela, fico sentada no chão, e o marido estava apoiado com as costas, sentado na banheira, no canto, apoiado. E na hora que vinha a contração, ela tentava respirar, tudo, ela estava numa posição que não dava para fazer uma massagem nela, mas ela procurava alguma coisa. E eu só peguei a mão do marido dela e dei para ela. Eu não me lembrava disso. E ela me mandou, e ela falou, naquela hora eu só queria segurar na mão dele, né? E você conseguiu perceber isso naquela hora e dar essa mão. Então são com essas coisas que a mulher consegue lidar com essa dor, né? Por isso, voltando no que eu já falei, é tão importante o acompanhante saber o processo, entender o processo e respeitar o processo. Esses dias a gente acompanhou uma gestante que era uma mãe pelo segundo filho. Eu não acompanhei o primeiro bebê dela, acompanhei o segundo agora, e ela ficou totalmente tranquila, e ela ficava sozinha na contração ali, assim, a gente tudo em volta, mas ela bem quietinha, e ela com ela mesma, fazendo os barulhos dela. Às vezes ela agachava, ia ao chão, e o marido falou pra mim, ela fica em transe nesse momento, porque ela se entrega totalmente. E geralmente as mulheres que se entregam totalmente são as mulheres que têm menos desconforto durante o trabalho de parto e que conseguem ter um trabalho de parto muito mais tranquilo, né? Às vezes até mais rápido do que outros, assim. Então a gente tem que entender qual é a necessidade daquela mulher naquele momento. Algumas não, algumas querem que você esteja lá, algumas mulheres querem que você responda perguntas para ela em momentos de trabalho de parto. A gente tenta, né, ficar o mais tranquila e mais em silêncio possível, mas se a demanda da mulher é essa, que ajude ela a distrair da dor, né, isso também pode ajudar. Acompanhei minha prima recentemente, ela contou as contrações, ela sabe quantas contrações ela teve.
E isso ajudou ela a passar pela contração. Então, cada mulher vai descobrir a sua forma de passar pela contração. É lógico que a gente, como doula, como equipe, tem algumas coisas que eu vou falar para vocês agora. Mas a gente precisa, primeiro de tudo, é respeitar essa mulher. Como que ela vai passar por isso, né? De que forma ela está se sentindo bem com aquilo. Às vezes eu falo muito que tudo são tentativas. A gente sugere várias coisas e nada é o que ela quer. E às vezes a gente sugere 2, na terceira a gente acerta, né? E às vezes na primeira dá certo. Mas tudo que vai ajudar essa mulher é ela estar segura e principalmente ouvindo o próprio corpo, né? Posições que podem ajudar. Às vezes a gente não fala nada e a mulher agacha na contração. Às vezes ela fica de 4 na contração, né? Às vezes se pendura no marido, a gente sempre fala abraça aqui assim, né? No acompanhante, abraça aqui e solta o corpo, porque quando solta o corpo ajuda bastante. Eu tenho uma moça que eu acompanhei, a Nega, que é uma amigona minha de coração, e ela, durante a contração, ela ficou bastante tempo sentada na bola, e quando vinha a contração, ela soltava o corpo. A gente tinha que dar um jeito de segurar, mas isso ajudava ela a entender que a contração passaria mais rápido, né? Então, como que a gente pode lidar com essa dor do parto mesmo? Existem alguns recursos naturais, né, e alguns recursos farmacológicos. Então eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu mais utilizo, né, tanto eu como a Lara, né, que hoje não tá aqui, mas para quem entrou depois, a Lara hoje não tá aqui, tá num compromisso, mas a gente trabalha muito próximo a isso. Então, o que a gente mais usa? Uma das coisas que a gente sabe, que vocês veem pela internet, provavelmente, e que mais se usa é a hidroterapia. O que seria isso? É a utilização de água para ajudar com essas dores, esses desconfortos, né? Então, mulheres que ficam bastante no chuveiro, o chuveiro ajuda muito. Às vezes as mulheres não querem nem sair do chuveiro. E a gente usa o chuveiro não só para ajudar no desconforto, como às vezes para estimular um trabalho de parto que a gente vê que tá mais lento, né? Algumas coisas que é umas contrações mais demoradas, um intervalo mais demorado. Então a gente acaba usando também para estimular esse trabalho de parto, que pode ajudar, tá? Lembrando que ele é totalmente natural, né? O chuveiro é um grande aliado. Uma outra coisa é a banheira, que assim, a gente vê que infelizmente nem em todos os locais tem essa possibilidade, mas a banheira ajuda bastante. A banheira a gente sempre deixa para usar numa fase mais ativa, para que a mulher não relaxe tanto, né? Então seria mais do meio para o final mesmo do trabalho de parto, sendo que até alguns bebês podem nascer na banheira, né? Sem problemas, assim como no chuveiro também. Não tem problema com isso. E ajuda muito as mulheres a lidarem com essa dor. Uma outra coisa que a gente usa bastante são as massagens. Como eu falei, geralmente a gente faz as massagens na lombar, para essas mulheres que sentem um desconforto maior na lombar. Mas eu, Raquel, doula, gosto muito de quando eu começa um trabalho de parto e a gente vê que está numa fase latente, que são aquelas contrações mais chatinhas, elas são rápidas, mas elas vêm ritmadas. Eu gosto de fazer algumas massagens estimulantes nos pés e algumas relaxantes para a gente desviar o foco da dor. Então são das pernas, nos braços, nas mãos, na nuca. Isso ajuda muito a mulher nesse processo inicial do trabalho de parto também, né? Essas massagens, geralmente a gente usa o acompanhante para ajudar, porque quando a mulher se dá bem com a massagem, ela quer que faça em todas as contrações. Então a gente precisa de uma mão aí a mais para que a gente faça isso, né? E tem mulheres que precisam dessa massagem até o bebê chegar. E tudo bem. A gente vai entender qual que é o processo dessa mulher. O que a gente puder fazer para minimizar esse desconforto, a gente faz. Que mais? Uma outra coisa que eu utilizo bastante, que é a aromoterapia.
A gente já falou aqui algumas vezes, eu sempre falo alguma coisa, né? Dr. Alberto sempre fala que são minhas droguinhas. Ele fala brincando porque são as minhas essências que eu sempre levo em trabalho de parto. E elas ajudam em vários quadros. Na verdade, por exemplo, para dor muito mais forte, quando a mulher está com uma contração muito ritmada, muito longa, a gente usa alguma coisa que dê uma acalmada, né? Mas já falando da aromaterapia, a gente pode ajudar para estimular o parto. Algumas mulheres têm uns desconfortos até de se sentir mal, né? De ficar nauseada. Então a gente pode usar também. Tem mulheres que ficam muito caidinhas, muito sonolentas, também tem outras para usar, né? Então várias coisas, tem algumas agora de usar no período expulsivo que diminuem o medo da mulher, né? Que o período expulsivo é uma das fases que ainda dá muito medo nas mulheres, e acho que é bom eu falar disso com relação a essa parte da dor do parto. Muitas mulheres têm medo da dor do expulsivo, porque se fala muito do círculo de fogo. O que seria esse círculo de fogo? Quando o bebê vai sair, né? Que faz a abertura ali da vulva e da vagina e o bebê vai passar e que dá uma ardência. Na verdade, aquilo ali é um anestésico natural, né? Que o corpo está provendo ali para a mulher, para que se passe o bebê e evite maiores danos ali. E que a mulher consiga também controlar essa movimentação e não fazer... para que ela consiga controlar mesmo o seu corpo ali no final. O período expulsivo, ele dá muito esse medo da dor por causa dos históricos que a gente escuta e principalmente dos barulhos que a mulher faz. São nessas horas que as mulheres geralmente gritam bastante, né? Ou fazem os uivos que a gente fala. E por que que é? Porque vem uma força incontrolável de dentro do corpo, né? A gente chama de puxo, né, em trabalho de parto. Então a mulher vem uma vontade de fazer força incontrolável. E isso, ela faz essa força e acaba fazendo um barulho junto, que se parece com um grito, mas para quem não está acostumado, não entende o processo, acha que ela está sofrendo ali naquele momento. E muito pelo contrário, quando a gente vê que a mulher está fazendo aquele barulho ali, aquela coisa de escutar o corpo e fazer essa pressão e fazer a força do jeito que ela está sentindo mesmo no corpo, a gente sabe que está tudo bem. Até as contrações de final de trabalho de parto, né, do período expulsivo, são mais tranquilas. Porque quando vem a contração, o corpo tem essa vontade de fazer a força e vem uma pressão muito forte. Quando o corpo faz essa pressão, essa contração é reduzida muito, a sensibilidade da mulher ali da dor. Então tem muitas mulheres que a gente acompanha e no final elas falam: olha, você falou e é verdade, não dói tanto mesmo, o começo dói mais. E é bem isso. A gente fala que o que causa mais desconforto no final é o cansaço e não a dor em si, né? Então a gente falou dos recursos naturais. Tem outras coisas também que a gente faz, alguns exercícios no trabalho de parto que podem ajudar, porque às vezes a dor é potencializada pela posição que o bebê está. Então a gente fazendo alguns exercícios, ou quando a gente espera que o bebê faça a descida dele para encaixar ali no canal de parto, acaba ficando um pouquinho mais dolorido mesmo, e depois que passa dessa fase melhora, né? Então a gente faz alguns exercícios para ajudar nessa fase. A gente pode usar o rebozo, que é um pano, né, que a gente faz algumas massagens de atrito, ajuda na descida do bebê e acaba ajudando a diminuir o desconforto. A bola de pilates também ajuda bastante, porque quando a mulher está sentada na bola, ela consegue fazer o movimento para baixo e não fazer uma pressão, né? Principalmente a posição, né? Uma das coisas que reduz muito esse desconforto da contração é ficar em pé, se movimentar bastante, né? Então, fazer uma caminhadinha, nada de corrida, nada disso, mas andando, se movimentando,
chacoalhando o quadril, ajuda bastante também. Por isso que as mulheres que a gente escuta muito, né, de relatos de partos sofridos, de partos doloridos, sofriam mesmo. Quando você coloca uma mulher numa posição deitada, isso só vai potencializar a dor dela, ela vai sentir muito mais dor, né? A contração dói muito mais em mulheres deitadas. A gente tem que imaginar que tá vindo uma força que seria da contração, né? E que geralmente dói na lombar, e você põe uma mulher deitada com a lombar encostada na cama e a pressão do bebê jogando para baixo. Então é muito desconfortável mesmo. Então quanto mais ativa, mais verticalizada, melhor para a mulher. Esses seriam os recursos mais naturais. E hoje o que a gente conhece muito de recurso farmacológico seria a analgesia de parto, né? A Camila tá aqui acompanhando a gente. Oi, Cá, beijo, tô com saudade. E aí a gente sempre fala que ela fala que ela acredita na santa analgesia em momentos específicos. Por quê? A analgesia, ela pode ajudar a mulher de várias maneiras, principalmente para que ela não tenha um parto sofrido e uma péssima experiência depois, né? A gente tem que lembrar que o parto é um evento tão importante e ele deixa marcas, né? E quando a mulher está sofrendo demais ali, que já passou do limite dela, isso vai causar uma coisa muito ruim depois. Até porque se a mulher tiver com muito desconforto, sofrendo muito, ela não vai conseguir passar de uma forma tranquila e prazerosa pelo expulsivo, né? E depois quando pegar o seu bebê no colo. Então, em alguns casos, a analgesia de parto salva partos, né? Outra coisa, uma analgesia bem feita não modifica nada o processo do trabalho de parto. A mulher continua sentindo as contrações, mas não sente o desconforto, né? Então ela sabe que tá ali. E a mulher não precisa parar de se movimentar, limitar os seus movimentos, né? Nada disso, ela continua normalmente. Por isso que também tem que ser feito de uma forma correta, para que não atrapalhe o trabalho de parto. Também não pode ser feita muito no início do trabalho de parto, porque quando é feito muito no início, aí sim ela pode dar um espaço muito grande para as contrações. E a gente sabe que quando coloca uma analgesia logo no começo do trabalho de parto, a gente está fazendo uma intervenção. E uma intervenção precoce gera outras. E aí a mulher que entrou com uma analgesia precocemente, as contrações dela podem parar, ela já vai estar no centro obstétrico, ela vai ter que colocar uma ocitocina, né? E uma coisa leva a outra, que não é legal mesmo. Mas no momento oportuno, no momento certo, na hora que a mulher acha, agora eu quero, né? A gente vai voltar outro dia para falar de analgesia, a gente vai esperar isso para falar junto com o Dr. Alberto, que vai ser bem legal também, e para que vocês entendam, porque tem várias formas de usar essa analgesia, e é bom ser falado pelo obstetra. Ele é a pessoa mais certa para falar isso com a gente, né, e discutir aqui. Que mais que eu guardei aqui para falar com vocês? Uma coisa bem importante para falar, que eu acho que eu já falei um pouquinho lá no começo, e falar agora, vou usar outro exemplo da Camila, tá? Cá, você tá aí. A Camila sempre fala que o parto, né, não é só uma dor física, né? O parto dói aqui, né? O parto dói aqui e o parto dói aqui no coração também. Então, quanto mais tranquila a mulher tiver, melhor. Inseguranças atrapalham muito o processo de trabalho de parto, né? Eu estava com uma moça que me procurou recentemente e a gente estava tudo correndo bem, para que eu acompanhasse ela no dia de trabalho de parto dela. Ela tinha um médico que
Não era um médico humanizado, não andava na mesma linha que a gente, mas aceitou várias coisas que ela falou. E no momento, né, que chegou próximo de ir ao hospital, quando ela estava com contrações, ela se deu conta que ela não estava preparada para aquilo, que ela não queria passar por aquele processo, né? E por isso que, assim, a mulher tem que ser respeitada. Naquele momento, ela achou que aquilo ia causar mais dano para ela, mais sofrimento do que a felicidade. E tudo bem. Ela sabia, ela não estava sendo enganada. É por isso que a gente luta pelas cesáreas enganadas, não pelas mulheres que optam pela cesárea, tá, gente? Então, por isso que é muito importante entender antes o que está acontecendo. Porque às vezes, no momento do trabalho de parto, a gente resgata muitas coisas, né? A Camila dá até exemplo que ela fala que você retorna ao seu próprio parto. Por isso que é muito importante você saber o que está acontecendo. O parto é visceral, você precisa estar ali por completo, né? Deixar que seu corpo trabalhe fisiologicamente, mas a gente tem que estar entregue. A gente ouve muito assim, a mulher foi feita para parir. E eu, como me dou no direito de responder aqui pela Lara, que a gente pensa muito igual, como a gente sempre responde as perguntas aqui juntas, na verdade, eu acho que isso é uma grande história para livros, assim. Só que a gente tem que pensar que o corpo feminino foi feito para gestar um bebê, mas nem toda mulher está pronta e apta para parir. Só que todas têm que saber que elas têm esse direito de parir, né? Mas a gente tem que respeitar cada uma delas e entender qual que é o processo daquela mulher naquele momento. Algumas mulheres que tiveram perdas gestacionais, algumas mulheres que já tiveram partos violentos, algumas mulheres que passaram por uma cesárea desnecessária anterior, várias dessas mulheres têm que ter mais cuidado ainda para que se fale com essas mulheres, para que entenda o processo dela. Por isso que é tão importante a gente estar junto, acompanhar desde o início do pré-natal, que ela tenha segurança na equipe que esteja com ela, que ela saiba os direitos dela, o que ela quer para aquele processo, e fazendo com que ela se sinta realmente segura e confortável para que o processo aconteça da melhor forma possível no dia que for para o bebê nascer. Gente, eu falei muito. Eu vou responder umas perguntas que chegaram aqui, mas se vocês tiverem mais perguntas, podem me mandar. Deixa eu ver aqui. É um pouco estranho ficar falando com vocês aqui e não ter, né, Ai, caramba. Eu e meu dedo gigante aqui que... Vamos lá. Oh, meu Deus. Tá bem que vocês estão com paciência pra mim. Também se não tiver... Estou com muita dor na pubis, 37 semanas. Sensação de peso abrindo e lombar. A contração a gente sente na barriga toda, ou mais embaixo essa dor. Na verdade, essa dor que você tá sentindo, com essa dor na pubis, né? É exatamente o que você descreveu. É um peso, né? E o corpo se preparando pro bebê chegar. Então, nesse momento, o bebê vai mesmo para a direção, que seria para a saída, e acaba dando essa sensação. A contração é diferente. A contração, você vai sentir que a barriga fica dura, toda dura mesmo, toda dura, né? E ela tem esse desconforto na lombar e às vezes na frente, na baixa pelve, mas é uma dor que vem e volta. Vem e volta. Ela não é uma dor constante. Deixa eu ver. Tem mais aqui.
É verdade que quando está perto do trabalho de parto, o bebê mexe menos, diminui? Na verdade, a gente gosta de falar que o bebê mexe diferente. Bebê saudável mexe em trabalho de parto, mexe o tempo todo. Só que ele mexe diferente, ele está buscando um encaixe para o trabalho de parto. E o bebê fica com menos espaço, que está maior. Mas bebê saudável tem que mexer sempre, eles mexem o tempo todo, tá? Diminui pelo tamanho, alguma coisa assim. Qual a melhor posição para o parto? A que vocês acharem melhor no momento do parto. A gente sempre dá algumas sugestões, a gente sabe que a posição verticalizada ajuda na descida do bebê, mas às vezes a gente tá lá em trabalho de parto e a mulher quer deitar. E elas perguntam assim, geralmente, eu posso deitar? E a gente fala, faça o que você quiser, né? Eu já acompanhei bebê, a grande maioria hoje nasce na banqueta, é uma das posições que as mulheres gostam muito, mas a gente já acompanha o bebê nascendo em 4 apoios, mulher em pé, né? Que o médico só agacha ali para pegar o bebê. Mulher com uma perna em cima da cama, mulheres deitada, mulher deitada de lado, mulher que quer ficar na posição ginecológica, que se acha mais confortável. Então a posição, quem vai definir é a mulher no trabalho de parto, não tem nem como saber disso antes. Vamos ver. Meu bebê tá na posição cefálica. Então, aqui você está perguntando de altura uterina, esse tipo de coisa eu não tenho como te responder aqui. Esse seria melhor conversar ou com o obstetra ou até com uma enfermeira obstétrica, né? Vamos ver. A barriga fica dura, isso seria contração de treinamento? Geralmente sim, né? Quando a gente vê que vocês estão com a barriga toda dura, mas sem desconforto, sem dor, sem nada, são as contrações de treinamento, tá? Tem mulheres que sentem desde 20 e poucas semanas, e tem mulheres que só sentem próxima do trabalho de parto, e tem mulheres que só sentem contrações reais ali, efetivas mesmo. Vamos ver o que mais. Passei uma aqui. Não. Então, Fernanda, tem uma pergunta aqui. Poderia falar um pouco sobre plicoma? Na verdade, eu nem sei do que se trata esse termo. Eu posso tentar buscar, se você quiser me mandar uma DM, a gente pode conversar. Mas se for alguma coisa especificamente médica, aí a gente teria que ter a opinião de um obstetra. Eu, infelizmente, não conheço esse termo. Camila, você tá aí? Se você puder falar o que seria plicoma, e aí a gente pode tentar responder pelo menos alguma coisa. Quanto tempo pode durar um trabalho de parto? Isso é muito legal. Não sei. O que a gente tem que entender é que geralmente a gente vê muita coisa na internet e que ele não é o real trabalho de parto, tá? Quando que a gente vai contar o que é o real trabalho de parto? Vocês já acompanharam a nossa live aqui que a gente fala das fases do trabalho de parto. Então a gente fala dos pródromos, da fase latente, da fase ativa e do expulsivo. Quando a gente vai contar que a gente está em trabalho de parto ativo e que é o tempo que a gente vai contar? Geralmente não, a gente conta trabalho de parto quando entra na fase ativa até o final do trabalho de parto do expulsivo. Por quê? Os pródromos podem durar dias, horas, semanas, não tem um tempo para os pródromos. A fase latente é uma fase muito chatinha e às vezes pode ser muito longa. Essa fase ativa até o expulsivo, a gente pode dar uma média de 6 a 8 horas, mas também não é regra, porque a gente já acompanhou expulsivos de 4 horas, então não tem uma regra. Tá? Não dá muito pra falar. Vamos ver. Meu tampão mucoso amarelado saiu hoje sem sangue. Estou com 36 semanas e 3 dias. Estou com uma cólica tipo renal e tenho pedra nos rins. Está doendo a lombar e no pé da barriga. Tenho medo de não diferenciar a dor.
O melhor, se você tiver uma companhia, né, é entender esse processo, falar com a sua doula, com a sua equipe. Se você não tiver, o melhor é que você veja mesmo se essa dor, né? Eu sou uma pessoa que tem muitos cálculos renais e a dor da contração, ela tem intervalos. A cólica renal não tem intervalos. Então, se você tem uma dor intensa que não passa, isso provavelmente não é contração, né? Mas sabendo que você perdeu o tampão, esse tipo de coisa, se você tiver alguma dúvida, é melhor você ir até a maternidade, dar uma conferida e ver o que você tá sentindo. Não é bom ficar sentindo uma dor, principalmente dos rins, né, gente? Nesse momento. A Camila falou que, no caso que a gente falou anteriormente, mesmo é melhor conversar direto com o obstetra. Carol, você está perguntando sobre a episiotomia, né? A gente gosta de falar, a gente já falou sobre episio aqui, sobre intervenções, mas só para te falar mais um pouquinho, para desmistificar isso, a gente sabe que a episiotomia não deve ser feita, né? Hoje ela é considerada uma violência obstétrica e, assim, ela só vai poder ser usada se ela estiver colocando, se você ou seu bebê estiver em risco, né? Que aí não se pode fazer nada, mas de rotina, como se era feito, ou para que acelere o trabalho de parto, não pode ser feita mesmo. Mas aí você tem que entender esse processo, né? Entender e principalmente conhecer quem é que vai te acompanhar, o médico que vai te acompanhar, né? Ou o hospital que você vai ter. Porque grande parte ainda faz a episiotomia de rotina, mesmo não tendo necessidade alguma, tá? Pelo parto sem medo não se faz episiotomia. O primeiro parto é sempre mais demorado do que o segundo? Não necessariamente, tá? Na verdade, eu já acompanhei ao contrário, partos rápidos do primeiro parto e o segundo mais lento. Então, não tem uma regra não, gente. É ótimo que a gente não crie expectativas. E eu gosto muito de falar isso. Vocês têm que dar espaço para que cada bebê tenha a sua história, né? A gente tem muito isso, eu dou outro exemplo também, que geralmente a gente fala que o segundo é mais rápido porque a mãe quer voltar pro primeiro que já tá em casa. Então, em alguns casos pode ser que o segundo seja mais rápido, mas não é uma regra, tá? Deixa eu ver. O meu primeiro foi super rápido e tranquilo, mas me lembro que eu não conseguia sentar, ficava o tempo todo caminhando. Exato, Letícia. O melhor é isso mesmo, porque sentado dá um desconforto muito grande. Se a bolsa estourar, preciso ir logo para o hospital ou posso esperar em casa? Porque as contrações quero esperar o máximo que der. Na verdade, isso é muito individual de cada pessoa. O bom seria que você fosse para o hospital acompanhada e no momento oportuno. Mas se a bolsa romper e o líquido for transparente e você conseguir se organizar e depois ir, tudo bem. Se você tiver acompanhado por uma doula ou por uma equipe, essas pessoas vão saber, mas eu não acho que você possa ficar muito tempo em casa sem saber o que está acontecendo com você sozinha. Então, tem que ver tudo isso. O bom seria ir no momento oportuno, com as contrações ritmadas, porque a bolsa romper não quer dizer que o bebê vai nascer na hora, não precisa sair correndo, né? Se o líquido tá clarinho, tudo, você pode esperar um pouco mais, mas o importante é entender o seu processo, como que você vai, ao hospital que você vai, o que você espera ali daquela equipe que vai te acompanhar, tá? O bom seria ter uma doula com você. É verdade ou mito que o trabalho de parto de menina é mais acelerado que o trabalho de parto de menino? É mito, não tem relação nenhuma, na verdade. Gente, foi isso. Eu adorei falar aqui com vocês, mesmo sozinha hoje. Adorei as perguntas. Gisele, eu já respondi essa pergunta lá antes. Se puder voltar um pouquinho, que a live vai ficar salva aqui no IGTV, como toda segunda, a gente manda pra lá. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui.
Obrigada de verdade. Adoro quando vocês mandam perguntas. É muito mais tranquilo falar com vocês fazendo perguntas aqui. Cá, obrigada. Thalita, Letícia, meninas, muito obrigada por acompanharem, tá? Um beijo e até semana que vem.